Alexandre Silva, profissional da área de geriatria. Alexandre, desde já, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Estou satisfeito e orgulhoso de estar aqui e contribuir com o teu trabalho. Obrigado, Alexandre. Alexandre, trabalhas na área de geriatria, portanto, tens aqui vários cenários de trabalho e diferentes tipos de pessoas. Como é que um profissional na tua área gera esta questão da pandemia? O nível de compreensão também deve ser diferente. Como é que é trabalhar esta situação no cenário atual? Bom, sabemos que estamos passando por esse período bastante complicado desta pandemia. De fato, nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu, além de ter que me preocupar comigo mesmo, claro, né, por conta da saúde e tudo mais, para não estar exposto a este vírus, eu me preocupo demais por cada um dos meus utentes, né, as pessoas que eu cuido, porque, de fato, são pessoas de risco, e alguns de alto risco, porque são de idade muito avançada, e eu me preocupo muito de que se acontece de eu ter algum tipo de exposição ao vírus e levar estas pessoas, eu posso ser responsável pela contaminação delas. E então a minha preocupação chega a ser dupla, né? Eu me preocupo comigo, mas me preocupo com o outro. Obviamente que nós temos que ter uma consciência coletiva e nos preocuparmos conosco e com todos ao nosso redor. Mas nesse tipo de trabalho em especial, a gente tem o contato diário com essas pessoas que são de grupo de risco muito alto. Então, a preocupação chega a ser maior, de fato. E como é que foi gerir, porque durante este período, os familiares tiveram largo tempo sem visitar os seus idosos. Como é que é gerir e explicar isto aos idosos, e gerir as ansiedades que a ausência dos familiares provoca neles? Pois, isso é um bocado relativo, por quê? Tem muitos idosos que eles não conseguem ter consciência do que se passa, né? Por mais que assistem TV, por mais que eles estão ali diante das notícias e tudo mais, eles não fazem ideia do que se passa. Eles acham que tá tudo bem, que tá tudo normal, tudo tranquilo. E tem os que têm uma consciência mais sadia e tudo mais, e que eles percebem e também se preocupam com o que se passa. De fato, pelo fato da família estar um pouco ausente, pela preocupação de contaminação, eles ficam um pouco mais ansiosos, porque muitos deles vivem sozinhos. Alguns até vivem com a família, mas a grande maioria vivem sozinhos em suas casas. Então, o único contato diário que eles têm com uma pessoa é os cuidadores do centro de dias ou de algum sítio que vá para fazer os cuidados essenciais dessas pessoas. Então, assim, tem aquela questão deles necessitarem de uma atenção para que seja suprido ali as suas necessidades diárias e, ao mesmo tempo, a gente percebe em nível psicológico o quanto eles precisam de ter um contato com alguém para eles não se sentirem ali sozinhos e, enfim, afetados de fato por todo esse confinamento dessa pandemia. E o futuro, Alexandre, como é que tu olhas para o futuro? Olha, futuro, se a gente for pensar de fato como anda o seguir do comboio, da carruagem, eles estão um bocado incerto. Mas, pensando assim num nível mais esperançoso, eu penso que estamos em vias de ter um encaminhamento para o fim dessa pandemia. Estou muito contente que hoje, por exemplo, mais cedo, eu vi a notícia de que Portugal está agora considerado o país com menos taxa de contágio da União Europeia, de fato, que prova que o confinamento surtiu muito efeito. Nós estamos com números muito abaixo, inclusive, do que no início da pandemia. E isso é muito, muito importante para Portugal, né? Então, de fato, para ter a notícia
nas principais mídias e meios de comunicação de Portugal a dizer que Portugal está a ser considerado o país de menos taxa de contágio e contatos com o vírus da União Europeia, isso já é um grande resultado. Então, eu penso que teremos um futuro aí de reconstrução social, onde nós vamos precisar ter mais atenção de uns para os outros, ter mais atenção principalmente às pessoas que foram mais afetadas, especialmente os comércios, né, os comércios locais, que são as pessoas que economicamente foram afetadas por essa crise, por essa pandemia, e também, de fato, a população que, de fato, tem um caráter mais sensível, como principalmente os idosos, né, que tem aí uma situação de desamparo, e muitas vezes, infelizmente, uma situação de abandono pela família, especialmente nesse período de pandemia. Então, eu penso que é um momento, por exemplo, de profissionais como psicólogos, psiquiatras e tudo mais trabalharem em dobro para que ajude um pouco na saúde mental de algumas pessoas. Então, nós vamos ter um futuro de reconstrução social, né, para poder tentar minimizar um pouco os efeitos que foram causados por essa pandemia. Assim esperemos, assim esperemos. Pois eu procuro ser um pouco mais esperançoso. Alexandre, muito obrigado pelo teu testemunho e pelo teu tempo. Eu que Até agradeço breve. pelo convite e estamos juntos. Obrigado. Um abraço, Alexandre. Grande abraço.